Um bom dia para você que está conosco nessa manhã de terça-feira. Já estamos chegando quase no finalzinho do mês de março e vamos seguir aqui fazendo a nossa leitura na carta de João. Hoje é a leitura de número 20. Vamos ler em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Hoje nós vamos falar aqui um pouco, nós vamos aprender aqui com a palavra de Deus sobre essa palavra, uma palavra de 4 letras, mas é uma palavra muito importante, o amor. Infelizmente hoje o amor, essa palavra amor muitas vezes é uma palavra que tem sido banalizada, relativizada, banalizada. É uma palavra que muitas vezes hoje ela é mal compreendida. E se a gente for observar bem ao nosso redor, é uma palavra que está cada vez mais rara. Como o próprio Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará no coração de quase todos. E é isso que nós percebemos hoje, infelizmente, o amor se esfriando no coração de muitos. Mas o homem de Deus, o apóstolo João aqui, ele nos escreve acerca do amor. E ele começa escrevendo aqui que é para nós nos amar uns aos outros. E esse amar uns aos outros indica uma ação contínua. É algo contínuo, é algo que deve fazer parte da nossa vida. É algo que deve ser a marca, deve ser a característica de um cristão, de um filho de Deus, de uma filha de Deus. E a falta desse amor revela aqui a condição espiritual de uma pessoa. Porque o texto diz que aquele que não ama a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus. A falta do amor, a falta de amor revela a condição espiritual de uma pessoa. Essa pessoa não conhece a Deus. E João aqui, ele também fala do amor de Deus, de como Deus nos ama, de como Deus expressou, de como Deus manifestou o seu amor por nós, enviando o seu Filho unigênito. Deus enviou a Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus enviou Jesus como um sacrifício pelo nosso pecado, para que a ira de Deus fosse afastada e nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E o texto diz aqui que nisso consiste o amor, essa é a essência do amor.
E diante desse amor, e diante dessa expressão do amor de Deus, ele escreve aqui: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. O amor de Deus pela nossa vida, a maneira que Deus expressa o seu amor por nós, deve ser o exemplo, deve ser o padrão para nós expressarmos o nosso amor uns aos outros. E ele termina aqui dizendo, né, que aquele que ama, se nós nos se amarmos uns aos outros, Deus, ele permanece em nós. E o amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Amém? Que possamos realmente estar procurando viver essa palavra na nossa vida. Nunca esquecendo do amor de Deus por nós. Nunca esquecendo de como Deus manifestou, de como Deus expressou seu amor por nós. E isso deve ser um exemplo. Isso deve ser a nossa inspiração, o nosso exemplo para amarmos uns aos outros. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela leitura aqui da Tua Palavra e queremos realmente, Senhor, estar tomando posse dessa palavra para a nossa vida. Que possamos estar aqui experimentando cada vez mais o Teu amor. Nós aprendemos aqui hoje, Deus, que amor e fé andam juntos. Nós aprendemos aqui hoje, Pai, que amor e fé não andam separados, mas andam juntos. Deve ser a marca do cristão, deve ser a marca do Filho de Deus. Amar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda e nos abençoa, Pai. Deus, em nome de Jesus, não permita, Pai, que a maldade, não permita, Senhor, que a iniquidade venha esfriar, Deus, o amor no nosso coração. Mas que o nosso amor, que o nosso coração, Senhor, ele seja aqui cheio do Teu amor, cheio, meu Deus, da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, nós apresentamos esse dia diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando. Que o Senhor esteja nos guiando, que o Senhor esteja, Pai, nos fortalecendo nesse dia de hoje. Colocamos tudo diante do Senhor e Te agradecemos, Pai, pela nossa vida e Te agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor está nos dando, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Existe um Deus e esse Deus nos ama. E esse Deus expressou o amor dele. E isso para nós deve ser um exemplo. Isso para nós deve ser uma inspiração para nós também amar uns aos outros. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.